Isso aí, meus irmãos e irmãs em Cristo, que Deus esteja abençoando esse tempo de culto nas casas, nos lares, com a sua família, assim como nós estamos aqui reunidos com a nossa família neste dia de louvar a Deus e de ouvir a sua santa palavra. Nós estamos reunidos em nome do Deus em quem nós cremos, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E queremos trazer uma palavra de saudação que encontramos lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, o versículo 16. Eu quero convidar o Davi, então, para fazer a leitura desta passagem bíblica. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Gente, nós sabemos que esta palavra de Paulo, ela se mostra muito atual. Sempre foi assim. Vivemos dias maus porque o ser humano decidiu se distanciar de Deus. Mas Deus, por meio da sua palavra, quer nos orientar e nos ajudar para que possamos viver de maneira que esteja de acordo com o propósito de Deus e assim ter uma vida digna, uma vida com paz, uma vida com alegria. Nós queremos ouvir a palavra que nos fala sobre isso, mas também queremos deixar aqui um grande abraço, não é mesmo, meninos? Para todas as mamães, também para a Lilian, né, no Dia das Mães, e desejar as mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida de vocês, mães, que o Senhor esteja sempre abençoando, concedendo sabedoria nesta tarefa tão importante, tão preciosa, às vezes também tão difícil, de criar os filhos e educá-los no temor do Senhor. Parabéns a todas as mães, que Deus abençoe vocês. E neste culto, então, do Dia das Mães, quem vai nos trazer a preciosa palavra de Deus é a pastora Lilian. Amém. 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 Bom dia, é uma alegria neste domingo compartilharmos a palavra do nosso Deus. E hoje é um domingo especial, por isso quero parabenizar também todas as mamães que estão neste momento também louvando e adorando ao nosso Deus. Que o Senhor as abençoe e as guarde, dê muita sabedoria também a você como mãe. Ser mãe é uma bênção, né? É um presente de Deus para nós. Então, é claro que é todos os dias, né? Não só hoje, mas que hoje é o dia especial onde lembramos então das nossas mães, onde nossos filhos especialmente lembram de nós e nos dão mais abraços, né? Momento também importante. Muito bem, já faz alguns domingos agora que estamos trabalhando uma série Tive Medo, né? O medo nos assola muitas vezes e hoje aqui queremos trabalhar um pouquinho a respeito do medo que muitas vezes nos impede de servir a Deus. Tem uma música que eu gosto muito, já é bem antiga e você talvez vai lembrar, onde nós cantamos, a música é Em Espírito e em Verdade, e aí na segunda parte nós cantamos, pois pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Nós nascemos com o propósito de adorar o nosso Deus, de glorificar ao nosso Deus, de servir ao nosso Deus. Bom, mas como o medo, né, vimos primeira vez, nos angustia muitas vezes. Semana passada vimos que o medo nos aprisiona em muitos momentos, também não nos deixando relacionar direito com as pessoas. O medo muitas vezes nos paralisa e às vezes então aquilo que é o propósito da nossa vida, servir a Deus, louvar a Deus, às vezes por causa do medo podemos ficar paralisados, né? Muitas vezes nós deixamos de proclamar os grandes feitos de Deus na nossa vida e na história, talvez por medo de sermos ridicularizados, né? Vivemos num mundo onde algumas pessoas às vezes ridicularizam o evangelho, né? Enfim. Outra,
podemos muitas vezes ser paralisados pelo medo de nos sentirmos incapazes. Ah, eu não sei, né? Eu não consigo. E esse medo, né? Às vezes nos paralisa também e faz com que não sirvamos e não proclamemos a mensagem do nosso Deus. Agora, se proclamar as boas novas, né, do reino de Deus, da salvação em Cristo Jesus, às vezes já nos dá medo, imagina anunciar juízo, castigo, a denúncia do pecado. E por isso eu quero trazer para nós hoje a história de um profeta muito interessante, a história do Jeremias, Jeremias que foi chamado para ser profeta. E por isso eu vou ler e você pode acompanhar aí, Jeremias capítulo 1, versículos 1 a 10. E aí encontramos então o seguinte: este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, para poder arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Até aqui encontramos as palavras, né, de Jeremias, algo falado sobre ele, narrado, e também o que ele mesmo fala e escreve. Bom, Jeremias, ele era da linhagem sacerdotal. Nós podemos ver aqui que ele era filho do Ilquias, um dos sacerdotes. Então ele já era daquela linhagem escolhida para servir a Deus, né, para servir no templo e assim por diante. E aí a gente vê aqui de que ele foi profeta durante o reinado de Josias até a queda de Jerusalém, até quando Jerusalém foi invadida pelos babilônios e onde muitos então foram levados cativos para a Babilônia, né? Muitos líderes e tudo mais. Então, o seu trabalho de profeta, o seu serviço de profeta foi de mais ou menos 626 a.C. até 585 a.C. E durante esse tempo, o profeta então muitas vezes anunciou juízo, anunciou castigo. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito do chamado dele, né? Porque nós vemos que Deus coloca para ele que já tinha escolhido ele, que já tinha chamado ele desde que ele estava na barriga da sua mãe. Deus o tinha escolhido para ser esse profeta. E aqui mesmo, diante do que Deus diz para ele, ele diz: mas Deus, não, eu não pode ser eu, né? Eu não sei falar, eu sou muito jovem. Na linguagem do Almeida ainda diz: eu não passo de uma criança. Ou seja, provavelmente ele tinha uns 20 anos de idade, né? Ainda não era muito maduro, né? Talvez ele pense na questão da maturidade. Aqueles profetas normalmente eram já mais antigos, né? Com mais sabedoria, mais vivência. Mas Deus o chama.
Muitas vezes Deus chama jovens para servir a Deus, né? Deus também quer que os jovens o sirvam, as crianças, os idosos, todos nós fomos criados para servir a Deus, para adorar o Rei dos Reis, como cantamos naquele hino inicial que falei. E às vezes os jovens dizem, não, mas eu não tenho tempo, eu sou muito jovem ainda, quando eu ficar velho, me aposentar, eu vou ter tempo de servir a Deus. Será? Como crianças, como jovens, adultos, idosos, todos somos chamados a servir o nosso Deus. E aí depois então de argumentar com Deus, né? Deus diz, olha, mas eu vou pôr a palavra na tua boca. Sou eu que vou te capacitar. Deus nos chama e muitas vezes a gente também diz isso, né? Ah, Deus, eu não sei falar direito. Ah, Deus, eu sou muito tímida, eu tenho vergonha. Eu não sei, né? A minha vida, será que eu vou poder servir a Deus? Deus chama a todos. E é interessante que Ele chama a nós para servi-lo apesar de nós mesmos. Deus nos chama para servir, né? E Deus diz para ele, não temas. E nós ouvimos isso na palavra, vemos isso na palavra muitas e muitas vezes, né? Vemos lá Josué, quando vai então agora liderar no lugar de Moisés, e ele diz, não, e Deus diz, seja forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. E tantos outros, né? Depois a gente vai ver lá nos Juízes, o Gideão, que também diz, não, Deus, eu sou da família muito pobre, né? Eu também não sei, não sou eu, sou fraco e tal. E aí Deus diz, não temas, eu estou contigo. E tantos outros, tantas outras histórias, mas Deus nos chama. Deus nos chama para servi-lo e devemos cuidar para que o medo não o impeça de fazermos isso. E aí Deus o capacita, né? Deus coloca nele a sua palavra, a palavra de Deus. E o envia para as nações, não só para a nação de Israel, mas para todas as nações. Se lemos todo o livro do profeta Jeremias, nós vamos ver que além de anunciar juízo e castigo, ele também anuncia restauração, né? Anuncia perdão. E nós vemos então isso se cumprindo com Jesus, que Jesus veio para todas as nações, para restaurar todas as pessoas, não só os do povo de Israel. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus que veio a este mundo e que morreu em meu lugar, no seu lugar, e que ressuscitou para nos dar a vida eterna, vencendo a morte, né? Jesus ressuscitou vencendo assim a morte. Quando nós cremos nele como Senhor e Salvador, nós agora somos enviados a este mundo também para servir a Deus, para anunciar a sua mensagem, para anunciar aquilo que Deus tem feito também em nossa vida, em nossa história. E o próprio Senhor Jesus diz que quando viesse o Espírito Santo, ele fala isso aos discípulos, mas que o Espírito Santo os faria lembrar de todas as coisas que ele tinha ensinado para eles. Ou seja, nós já vivemos, né, no tempo da graça, o Espírito Santo já veio e quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e ele vai nos ajudar a lembrar, ele vai nos capacitar para anunciar, para falar, né, para viver conforme a vontade de Deus, para que de fato Deus seja glorificado e honrado por meio da nossa vida. E mais, Jesus enviou os discípulos lá em Mateus 28, né, ele diz, vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado, né? Fala de batizar também, e depois Jesus ainda dá uma promessa e diz, eis que estou convosco todos os dias, até ao fim dos tempos. Então somos chamados a fazer discípulos. Se nós já somos discípulos do Senhor Jesus, somos chamados agora também a fazer discípulas do Senhor Jesus. Mas primeiro precisamos ser.
Tem até uma frase que diz que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, se você tem Jesus no seu coração, se Ele é o seu Senhor e Salvador, agora você é chamado a anunciar também essa salvação em Jesus às outras pessoas. Mas creia no Senhor, né? E deixe Ele transformar a sua vida, para que você seja também bênção na vida de outras pessoas, para que você também possa anunciar. E não tenha medo, né? Talvez você vai dizer, mas eu conheci, agora eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu não sei muita coisa. Mas alguma coisa você já sabe. E aquilo você pode levar adiante, né? Aquela palavra você pode anunciar. Jesus, quando fala com os discípulos, e também antes com a multidão, lá em Mateus 25, ele conta uma parábola, a parábola dos talentos. Ele fala várias parábolas, né, a respeito do fim, mas ele fala a respeito da parábola dos talentos, ou na linguagem de hoje a gente encontra como os 3 empregados, o título. Mas conta a história de um homem que ele teve que sair e ele entregou então os seus bens, repartiu os bens para cada empregado, para os 3 empregados, uma parte, conforme ele achava que eles dariam contas de cuidar daquele patrimônio, de fazer crescer, né, aquele valor. E aí, para o último, ele entrega, conforme a linguagem de hoje, 100 moedas. Eu quero fazer a leitura então de Mateus 25, versículos 24 a 28, você pode acompanhar, que diz o seguinte: Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: Eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco e quando eu voltasse eu receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E o joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali vai chorar e ranger os dentes de desespero. Puxa, que palavra dura, né? Mas é uma palavra também para, especialmente os judeus que foram chamados para ser luz entre as nações, para dar o bom exemplo, para anunciar a mensagem de Deus, o amor de Deus, mas infelizmente, se nós olhamos especialmente o Antigo Testamento, nós vamos ver que eles se deixaram corromper, que eles se deixaram contaminar pela idolatria, né, pela vivência dos outros povos que não era como Deus queria. Por isso Deus permitiu também até mesmo que o povo de Israel fosse levado cativo lá para a Babilônia, e o Jeremias então ele anunciou isso aos israelitas. E aqui nós vemos essa palavra dura que também é para nós, né? Deus, ele nos capacita, ele nos dá dons, ele nos dá talentos para servirmos a ele. Muitas outras palavras dizem que nós fomos criados para as boas obras do Senhor. Fomos criados para frutificar, né? A nossa vida, quando nós cremos no Senhor Jesus, ela vai produzir frutos. É claro que para que isso aconteça, precisamos permanecer no Senhor Jesus. Mas Deus nos chama. Deus tem te dado dons, talentos para servi-lo. É claro que servir a Deus não é só quando nós estamos na igreja, né? Nós servimos também no culto, quando estamos lá louvando, adorando, quem faz parte de algum ministério está servindo a Deus, mas nós servimos a Deus lá no nosso trabalho, sendo honestos, né? Ouvindo talvez uma pessoa, fazendo da melhor maneira aquilo que fomos chamados então para fazer, que não tenhamos medo de servir ao nosso Deus onde estivermos. Deus nos capacita, né? E Ele nos chama, apesar de nós mesmos, como eu coloquei também anteriormente nessa mensagem. Vamos pensar quem eram os discípulos de Jesus. O Mateus, cobrador de impostos.
mas Deus o chamou e ele deixou tudo e o seguiu. Pedro era simples, pescador, e ele serviu a Deus e ele pregou a multidões porque ele se deixou usar por Deus, né? Ele foi instrumento de Deus para abençoar, para anunciar também a mensagem de Deus, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos chamados a servir ao nosso Deus, mas nunca podemos esquecer, né, de que antes de servirmos a Deus, de trabalharmos para Deus, nós somos de Deus, né? Nós somos o Senhor. Precisamos estar sempre ligados nele e aí, claro, servirmos a Ele, porque foi para isso que nós fomos criados, para as boas obras, para servir ao nosso Deus, para adorar ao nosso Deus com a nossa vida. Que o medo não nos impeça de colocarmos o nosso talento em prática, de colocarmos o nosso dom à disposição do reino de Deus. Amém. E nós queremos ainda orar e pedir que Deus assim nos ajude, pedir perdão também quando muitas vezes Deus nos chama e a gente diz: Deus, não consigo, não posso. Assim nós oramos. Ó Santo Eterno Deus e Pai, nós queremos te louvar e agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado porque tua graça e misericórdia se renovaram mais uma vez nesse dia. Obrigado pela nossa vida. Obrigado a Deus também pelas mamães. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos ser mães, ó Deus. Obrigado que em nós, ó Deus, é gerado uma criatura tão linda, Senhor, uma criança, uma vida, Senhor amado. E obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor também nos deu família. Obrigado pela minha mãe, ó Deus. E obrigado que eu também posso ser mãe. E assim, ó Deus, abençoa a família, a vida de cada pessoa que está nesse momento chegando diante de Ti, com o coração, com a vida, Senhor amado. Pai querido, nós também queremos nesse momento pedir-te perdão. Perdão porque muitas vezes o Senhor nos chama e o Senhor nos capacita e às vezes o medo nos impede. Às vezes o medo nos paralisa, ó Deus, e não nos deixa te servirmos com alegria e com liberdade. Mas, Senhor amado, pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz, que o Senhor agora nos ajude, que o Senhor nos liberte, ó Deus, para te servirmos, Senhor, da melhor maneira, aonde o Senhor quiser que nós te sirvamos. Pai amado, que o Senhor seja com cada pessoa, ajudando cada pessoa a reconhecer qual é o dom, qual é o talento, e que possa te servir, ó Deus, seja lá no trabalho, seja também na igreja, seja a serviço do teu reino, ó Deus, para que mais pessoas te conheçam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque essa tarefa o Senhor nos deu. Que a gente, ó Deus, não deixe o medo nos paralisar, o medo às vezes de sermos ridicularizados ou até mesmo o medo de dizermos que somos incapazes. O Senhor nos capacita e o Senhor está conosco. E nós te louvamos por isso e pedimos, nos ajuda a te servir, porque foi para isso que nós nascemos. Pai amado, assim abençoa a vida de cada pessoa, abençoa a sua família, abençoa esse domingo, ó Deus, esse domingo especial, e que o Senhor esteja também olhando por cada pessoa, também pessoas que estão enfermas, ó Deus, que o Senhor possa estar curando para a tua honra e glória. Esteja com todas as equipes médicas, esteja com os nossos governantes, ó Deus, para que cada um possa também, lá onde está, fazer da melhor maneira e assim te servir para a tua honra e glória. Assim nós oramos e tudo em tuas mãos entregamos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus assim o abençoe, tenha um excelente domingo, né? Um abençoado domingo, talvez alguns em família, mas receba aí o nosso abraço, uma abençoada semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Nós queremos nesse momento louvar ao nosso Deus, e para mim é uma alegria que eu posso louvar a Deus nesta manhã juntamente com a minha irmã, que vai me acompanhar então no violão. É um hino que eu gosto muito, Sonda-me, e você pode louvar conosco. Sonda-me, Senhor,
Irmãos, irmãs em Cristo, sejamos gratos ao Senhor pela palavra que hoje nós ouvimos, esta palavra que quer nos ajudar a corajosamente assumir o nosso lugar na tarefa missionária, no corpo de Cristo, com nossos dons, com nossas capacidades, não ter medo de testemunhar e não ter medo de servir ao Senhor. Nós rogamos que o nosso Deus nos abençoe nesta jornada, nesta caminhada, que abençoe também sua vida, nossas vidas. Vamos pedir a bênção do Senhor. O nosso Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele agora abençoe tua vida, o Senhor te fortaleça no caminho da fé, te dê coragem no testemunho da esperança em Cristo. O Senhor seja contigo e te dê a paz. Amém. 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 Desejamos a todos vocês bom domingo e também uma abençoada semana. Abençoado domingo. Deixe o like e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho. Então, não pode se esquecer. Valeu, gente. Tchau, tchau. Eu vi no teu sorriso, eu li no teu olhar, um verso tão bonito, tão fácil de lembrar.